Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Welly. A gente vai iniciar a nossa disciplina de hematologia básica com os assuntos Introdução à Hematologia, Estudo Geral das Células Sanguíneas e Eritropoiese. E para começar, pessoal, o que significa hematologia? Bom, como o nome já diz para a gente o que nós vamos estudar, se nós dividimos ele, aima significa sangue em grego. E logia, no caso, significa logos, estudo. Logo, hematologia é o estudo do sangue. Agora, o que nós temos no sangue? Bom, o sangue basicamente é uma suspensão de células em um líquido complexo. Que líquido complexo é esse? Que células complexas são esses? Bom, quando nós falamos de sangue, nós temos uma porção celular que compõe 45% da massa do sangue e uma porção plasmática que compõe 55%. Então, vamos agora dividir. Bom, as células do sangue, aí nós temos as hemácias ou os eritrócitos, que na escola, lá no colegial, a gente chamava elas de glóbulos vermelhos. Hoje a gente vai chamar de hemácias ou eritrócitos, que elas são as células que dão a pigmentação avermelhada para o nosso sangue. É uma célula bicôncava, oval, avermelhada, anucleada. Basicamente, assim, é uma hemácia. Nós temos os leucócitos, que são as células do sistema imunológico. Para quem já viu imunologia, sabe que as células do sistema imunológico são várias. Nós temos as células agranulares, as células granulares. Células que ficam no sangue, na circulação venosa, e células que ficam armazenadas nos tecidos. E temos também as plaquetas. As plaquetas, elas estão envolvidas, no caso, na hemostasia. O que é hemostasia? É o complexo que nós temos na formação de coágulo ou fibrinogênio, de fibrina e etc. As plaquetas são fragmentos de uma célula que a gente chama de, vamos colocar aqui, ó. Vamos tentar escrever aqui, mega, é que a caligrafia da prof aqui não é tão bom. Megacariócito. Cariócito. Quando nós formos estudar sobre hemostasia, nós vamos ver bem sobre como são formadas essas células do megacariócito. E o plasma? Já que nós temos 55%, a maior parte do nosso sangue é uma solução plasmática, uma porção plasmática. Aí nós temos ele 99% água, sais minerais, eletrólitos no caso, vitaminas, proteínas, glicídios, carboidratos no caso, lipídios. Essas são as composições do nosso plasma. E nessa figura aqui que eu tirei do livro de vocês, mostra bastante a relação do sangue, tanto para homens quanto para mulheres. Aí nós temos hematócrito para homens. O que é hematócrito? É a concentração de hemoglobina presente nas hemácias, visto em porcentagem. Então, o que é hemoglobina? É a proteína responsável por transporte de oxigênio para os tecidos. Ok. Então, o hematócrito do homem é de 40% a 54%, da mulher de 35% a 47%. Volume sanguíneo, homem, nós temos de 3.000 a 5.000 ml de sangue, mulheres de 2 a 4.000. Volume globular médio de células, nós temos de 1.000 a 2.000 para homem, de 1.200 a 1.800 para mulher. E o volume plasmático total, 2.000 a 3.000 para homem, 1.700 a 2.600 para a mulher. Basicamente, gente, o plasma é constituído disso. O sangue, no caso, é constituído disso. Essa é a formação do sangue. O que nós vamos fazer nessa disciplina? Durante o semestre, nós vamos estudar cada um separadamente. Nós vamos começar pelas hemácias, depois nós vamos partir para os leucócitos. A galera que ama imuno vai amar essa parte. E por final, nós vamos finalizar com hemostasia ou plaquetas. Aí nós vamos ver isso. Claro que com base no que nós vamos estudando, a gente vai vendo eles juntos também, mas nós vamos separar na hora de vermos ou analisarmos o hemograma. O hemograma é o exame que avalia todas as células, como está o nosso sangue, o exame de triagem, para a gente ver como que está o sangue, a nossa circulação no caso, a nível de hemácias, leucócitos e plaquetas. E o volume sanguíneo, então, pessoal, já que nós estamos falando de sangue e nós já vimos a quantidade a relação hematócrito, volume para homem e para mulher, como que a gente vê o volume sanguíneo do sangue?
Existe um cálculo que nós fazemos que é para ver aproximadamente o volume do sangue. Para o homem, o cálculo é 62,4 ml por quilo peso, ou seja, a gente multiplica esse valor pelo peso do paciente e dá aproximadamente o volume do sangue. É interessante a gente saber exatamente o volume de sangue do paciente, principalmente pacientes que vão para cirurgia ou pacientes hemorrágicos, com grande perda de sangue, para saber o quanto que é necessário repor. E o volume total dos eritrócitos multiplica-se 26,2 ml por quilo do paciente, que dá mais ou menos 2.000 ml de eritrócitos por homem. Isso aqui a gente está baseando um homem, como essa tabela aqui do lado mostra, de aproximadamente um peso de 75 quilos. Esse total aqui, aproximadamente. Para a mulher, 61 ml por quilograma. E o volume total dos eritrócitos calcula-se 25,3 ml por quilograma. Isso baseado para uma mulher basicamente com 55 quilos de peso. Esses aqui são os valores aproximados. Volume de eritrócitos, 1.390 ml. Volume do plasma, 2.110 ml. Volume de sangue total, 3.400 ml. Aproximadamente para uma mulher de 55 quilos. Esses valores aqui para o homem também são aproximadamente. Aí é necessário fazer o cálculo de acordo com o peso do paciente para saber qual que é o volume exato de sangue dele, desse paciente. E aí nós temos que levar em conta o quê? Ao analisar o volume sanguíneo, o sexo, porque é diferente de homem para mulher, a idade, o peso, a altitude do local onde vive. Ah, professora, por que a altitude do local onde vive é interessante levar em consideração? Porque o nosso sangue, o sangue do nosso corpo, ele é produzido, ele é sintetizado a partir de quê? A partir de citocinas e hormônios. O hormônio principal que estimula a produção sanguínea, lá na medula, é um hormônio que a gente chama de EPO, que a gente vai ver mais para frente sobre ele. A EPO nada mais é que eritropoetina, ela é sintetizada 90% lá nos rins, a eritropoetina. O que acontece? Quando passa sangue com falta de oxigenação pelos rins, o rim começa a secretar eritropoetina para produzir hemácia, para produzir eritrócito, para a gente poder circular ou ter a maior quantidade de oxigenação possível. E aí, gente, se você vive num local com altitude muito alta, que tem pouco nível de oxigênio, que está muito distante do nível do mar, ou temos muito concentração de oxigênio, isso interfere também na quantidade de sangue, tanto para o volume sanguíneo do homem, quanto para o volume sanguíneo da mulher. A gente tem que levar isso em consideração. Lembrando como que funciona a síntese de eritrócitos com relação à oxigenação do nosso corpo. Tirando os cálculos necessários para a gente saber o volume sanguíneo, existe hoje um exame que é o de cromo, que a gente usa cromo como isótopo radioativo para marcador do volume sanguíneo. É um teste que faz o quê? Faz a coleta de sangue do paciente, utiliza esse isótopo radioativo, aplica na amostra, centrifuga e leva para análise. Aí a máquina dá exatamente o volume de sangue estimado para esse paciente. Então, quais são os componentes do plasma, pessoal? Nós vamos começar com os componentes inorgânicos do plasma humano. O que são componentes inorgânicos? Os componentes inorgânicos são aquelas substâncias que são formadas por átomos, outros elementos que não contêm carbono na estrutura. Então, nós temos água, aproximadamente aqui na medida de litro, 945 gramas. Nós temos bicarbonato, 24,9 mEq de bicarbonato, cloreto 102,7 mEq. mEq é a unidade de medida onde nós pegamos e fazemos um cálculo entre a grama e os átomos envolvidos naquela substância. Fósforo, 112 mEq. Fósforo inorgânico, 33,6 miligramas. Potássio, 4,2 mEq. Sódio, 141,2 mEq, cálcio 5 mEq, nitrogênio total 13,1 gramas e nitrogênio não proteico 249 miligramas. Essas substâncias aqui, gente, é o que nós chamamos de eletrólitos também presentes no nosso sangue. Principalmente a gente consegue ver a quantidade relacionada. Para quem já viu bioquímica, fisiologia, sabe que a importância do sódio, do cálcio e do potássio para a contração muscular. E a concentração deles a nível plasmático também é importante.
onde o potássio ele é mais presente dentro da célula, por isso que a gente tem uma quantidade tão pequena no plasma sanguíneo, 4,2. O sódio ele é mais presente na parte extracelular, e a gente tem 141. O valor de referência dele varia de 135 a 140, 141 mais ou menos. Ele tem que estar maior quantidade no nosso plasma, não dentro da célula. E o cálcio, que também ele ajuda a bomba de sódio e potássio para poder ter contração muscular. Então, a gente vê que essa quantidade dos componentes inorgânicos do plasma é relativo à funcionalidade também dos tecidos dos nossos órgãos. E os componentes proteicos e lipídicos, gente, a unidade de medida que nós vamos usar é gramas por litro. Proteínas totais, 75, albumina, a proteína mais abundante do nosso corpo, 46, o fibrinogênio, que ajuda o processo de coagulação, 3, globulinas, a gente tem presente também o quê? Os anticorpos, as globulinas, ele está presente no nosso plasma. Lipídios totais, ácidos graxos totais, ácidos graxos livres também, totais presentes no sangue. Para a gente ver que nós temos várias substâncias presentes no nosso plasma. E dentre essas substâncias, as principais são, no caso das proteínas, albumina, imunoglobulina, fatores de coagulação, fibrinogênio, que envolve também fatores de coagulação, fator do sistema complemento, do sistema imunológico, para a gente poder ter complexo de ataque à membrana na hora de ter a nossa resposta imune. Transferrina, para a gente ter transporte de ferro, apitoglobina, alfa-2-glicoproteína, marcador de hemoglobina após a hemólise, também é em grande quantidade, nós temos presente no sangue. Plasminogênio, seroplasmina, lipoproteínas, alfa-1 antitripsina, transcobalamina, alfa-1 glicoproteína também. Essas proteínas, gente, elas são as proteínas principais presentes no nosso sangue. Professora, nós vamos dar uma individualmente? Não, pessoal, nós não vamos dar uma individualmente, mas é importante nós sabermos elas, quais são elas que estão presentes na nossa circulação. Então, vamos lá, pessoal. E o fluxo sanguíneo, o que é? Fluxo sanguíneo nada mais é do que o movimento do sangue nos vasos sanguíneos sendo bombeado pelo coração. Então, o fluxo sanguíneo ele é mantido pelos batimentos cardíacos. Então, a gente sabe que o fluxo sanguíneo está adequado de acordo com os batimentos sanguíneos. Se o meu coração está muito acelerado, ele está fazendo um fluxo mais rápido. Se o coração está batendo de forma mais lentamente, então o sangue está demorando para circular pelo nosso corpo. Ele tem um volume ou a concentração, o fluxo, no caso, em turbulência, ou seja, o sangue ele fica o tempo todo em turbulência dentro do vaso sanguíneo. Vamos fazer isso direito, pessoal. Vamos fazer aqui é um vaso sanguíneo. Aqui é um vaso sanguíneo. Aqui é o meu endotélio, as células aqui do vaso sanguíneo. E aqui eu tenho o nosso sangue. Ele é mantido, gente, o fluxo dele em turbulência, ou seja, está vindo o fluxo sanguíneo aqui de forma certa dentro do endotélio, em turbulência. Como as células endoteliais aqui do nosso vaso sanguíneo, seja artéria ou veia, ela é feita do mesmo princípio que as nossas células sanguíneas, então as nossas hemácias, que são sensíveis, elas não hemolizam quando batem aqui no nosso endotélio. Então, é um fluxo contínuo, rápido, onde nós não temos perda significativa de hemácia. Ah, professora, então a pressão sanguínea, a pressão arterial, a gente consegue medir pelo fluxo sanguíneo? Também, para quem já teve fisiologia, a parte de fisiologia que a gente vê sobre pressão arterial, nós conseguimos ver essa pressão pelo o bombeamento do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, que vai liberar sangue arterial para o nosso corpo, e também do sangue venoso, que agiu pela parte direita do coração, onde nós recebemos esse sangue do nosso corpo, para ser oxigenado nos pulmões. As hemácias no fluxo sanguíneo fica aqui, ó, como essa imagem mostra pra gente. Aqui na parte central do nosso vaso sanguíneo, as hemácias ficam aqui. Os leucócitos, que são as células brancas, elas vão ficar mais ou menos na marginal.
Porque os leucócitos ficam na marginal, professora, imunologia, resposta inflamatória, nós temos o quê? Vasodilatação por histaminas, de AP10 de leucócito para local da inflamação, nós não podemos esquecer disso. Plaquetas ficam próximas do endotélio, porque, professora, lesão de vaso sanguíneo, as plaquetas conseguem fazer agregação e poder fazer processo de hemostasia, de coagulação. E quando a gente vê aqui, pessoal, na circulação, esse desenho aqui, nós temos o quê? Vamos entender como que funciona a circulação de novo. Vamos relembrar, pessoal. O sangue venoso vem pelas veias cava superior e via cava inferior e é depositado aqui no átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito e passa esse sangue pelas artérias pulmonares direita e esquerda. Aí vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Nos pulmões a gente tem as trocas gasosas, a hematose. Como que é feito? O sangue com CO2 passa por difusão e vê oxigênio vindo da respiração, lá nos alvéolos, nos brônquios. É feita essas trocas gasosas. A gente vai expirar esse CO2 e o oxigênio vai vir aqui, vai ser trocado e vindo, transformando em sangue arterial. Chega aqui pelas veias pulmonares aqui no nosso átrio esquerdo, esse sangue arterial. Vai para o nosso ventrículo esquerdo, onde passa aqui pela nossa aorta. A aorta, nós temos a parte ascendente e descendente. A parte ascendente da aorta vai levar esse sangue oxigenado, esse sangue arterial, para os membros superiores e cabeça, e para o próprio coração pelas coronárias, a gente não pode esquecer. Indo para os membros superiores e cabeça, a gente tem a oxigenação principalmente e primariamente do cérebro, para a gente continuar funcionando. É feita as trocas gasosas, volta como sangue venoso aqui para a nossa via cava superior. Já na nossa aorta descendente, vai irrigar o quê? Abdômen e membros inferiores, onde vem para os órgãos principais, passa pelos alvéolos, onde tem as trocas gasosas, recolhe dióxido de carbono dos tecidos e volta como sangue venoso aqui da nossa via cava inferior, e aí volta o processo circulatório todo. O que a gente quer saber desse processo? O que tem a ver com fluxo sanguíneo, professora? Que quando há as trocas gasosas, deixa eu apagar aqui para a gente enxergar melhor. Quando as trocas gasosas aqui dos capilares, onde eu tenho troca de oxigênio por CO2, acontece o quê? Os nossos vasos sanguíneos, a nossa veia, as nossas veias principais, as nossas artérias principais, elas têm um calibre muito grande. O sangue consegue passar facilmente por esses vasos sanguíneos. Mas quando eu chego nos capilares, que eu tenho que receber os metabólitos tóxicos, os capilares, a luz dele fica estritamente pequena. E aí, para as minhas hemácias passarem por eles, eu tenho que deformação dos meus eritrócitos, porque são muito pequenos. Eu tenho também hemoglobina velha, que vai ser também hemolizada, hemólise presente, baixo fluxo e sangue venoso. Ou seja, a partir do momento que eu passo pelos meus capilares, o meu sangue arterial passa pelos capilares, o sangue venoso já tem uma pressão mais baixa, um fluxo mais baixo. Então, eu tenho que o que faz o meu sangue venoso ficar com baixo fluxo é exatamente essa troca de gases, onde eu perco material plasmático e celular e proteico nessas trocas gasosas. E aí eu tenho a diferença de fluxo arterial, que é um sangue mais rápido, e para a diferença de sangue venoso, para o fluxo venoso, que é um sangue mais lento, onde eu tenho a devolutiva do corpo para ser oxigenado. Então, vamos para alguns termos, pessoal. Hematopoiese. Hematopoiese ou hematopoese, os dois estão certos? Vai ser o processo de substituição das células sanguíneas que ocorre nos chamados órgãos hematopoéticos, que compreendem a medula óssea e o sistema linfóide. Então, sempre que nós formos falar de hematopoiese, nós vamos estar falando de trocas de sangue das células sanguíneas, ou seja, formação das células sanguíneas. Normalmente, essa hematopoiese, nós temos alguns estímulos e alguns fatores que também inibem ela, que nós vamos ver mais para frente. Medula óssea. Quem é a medula óssea importante para a gente? É o mais importante órgão da gênese das mais diversas células sanguíneas, pois lá estão as células troncos que vão dar origem às células progenitoras, tanto da linhagem
mieloide, como da linhagem linfóide, os megacariócitos e os eritroblastos também presentes, que a gente vai ver essas células mais para frente. Ou seja, sem medula óssea, nós não temos células-tronco. As células-troncos conseguem dar origem às células progenitoras, ou seja, se transformar em outros tipos celulares. Ela está presente na medula óssea. Transplante de medula, professora. O transplante de medula, quando o sangue da pessoa não tem mais como se recuperar. Então, faz o transplante da medula. Pega a medula de uma pessoa saudável e implanta numa pessoa doente para poder recuperar a capacidade de produzir as células importantes para o corpo. Linhagem mieloide vai ser o quê? Os granulócitos e polimorfonucleares. Quem são eles? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, que são agranulares. Quando os monócitos migram dos tecidos, eles vão se transformar em macrófagos. Isso aqui a gente já está cansado de saber, né, pessoal? E o macrófago vai ser o quê? Atuar na fagocitose. E a linhagem linfóide, aí nós vamos ter os linfócitos T e os linfócitos B. Linfócito B são amadurecidos na medula. Pensa aí, gente, linfócitos B não são no baço, é na medula. Pensa aí, gripado, medula, falando. Então tá. Linfócito B vai ser madurado na medula e ele vai dar origem a quê? Os linfócitos B, gente. As células que a gente conhece como plasmócitos, que vão formar os nossos anticorpos. Imunologia pura, aqui agora, momento de imunologia. E os linfócitos T, que são madurados no timo, T de timo, eles vão dar células, as nossas células T-helper, que são elas, as nossas células TCD4 e TCD8, para ajudar em processo inflamatório, tanto de resposta bacteriana, fúngica e viral. Isso aqui a gente vai dar uma revisada quando chegar na parte de leucócitos, mas para gente que já teve imunologia, já está craque nessa parte aqui. Aqui nós temos o que, pessoal? Na medula óssea, um corte histológico na objetiva aqui, microscopia de 4, a gente consegue ver esse corte histológico, vou colocar aqui de amarelo para a gente ver melhor. Isso aqui são os meus leucócitos presentes na medula óssea. Todos esses pontinhos roxos aqui, gente, são leucócitos. Ah, professora, e os grandões, assim, corante. Mas tudo isso aqui é leucócito. Aqui na objetiva de 10 a gente consegue ver a célula, aqui o citoplasma, a cromatina, relação núcleo, citoplasma, coloração. Isso aqui, gente, é de uma pessoa normal, de uma pessoa saudável. Quando a gente tem patologias relacionadas à medula, principalmente linfomas, câncer na medula, nós temos várias células aqui, ocupando espaço. E essas células jovens, células imaduras, a medula começa a mandar para a circulação, onde a gente tem a caracterização clínica da leucemia, que a gente vai ver isso mais para frente, quando chegar na parte de leucócitos também. E para começar, gente, hematopoiese, nós vamos estudar agora, a partir de agora, sobre a formação dos nossos eritrócitos. Hematopoiese é um fenômeno permanente. Isso significa que enquanto nós vivemos, o nosso corpo está produzindo células sanguíneas. É um fenômeno que nunca para de acontecer. É um fenômeno permanente. Como que começa a hematopoiese? A partir do 19º dia de vida intrauterina, lá no mesotélio, no saco uterino. Então, o que acontece? Quando o feto está se desenvolvendo no útero, quando já tem 19 dias de vida lá dentro do útero, ele começa lá no mesotélio, no saco uterino, a produzir as células sanguíneas, o sistema sanguíneo dele, tanto as células sanguíneas quanto os nossos vasos sanguíneos são produzidos a partir desses dias. A primeira linhagem de células são as células pluripotentes ou totipotentes, ou seja, as células que têm capacidade de transformar em todas as células necessárias para isso. A eritropoiese é formada, observada a partir do megaloblasto, que é uma célula progenitora dos nossos eritrócitos, nós vamos ver ela mais para frente. A partir da 6ª semana de vida intrauterina, o fígado passa a produzir os eritrócitos até a 24ª semana de gestação. Ou seja, 19º dia de vida intrauterino é o saco mesotérico, o saco uterino, o mesotélio lá que começa a produzir as nossas células sanguíneas. Quando já está na 6ª semana de vida, o fígado do bebê já começa a produzir os eritrócitos. Na 24ª semana, até a 24ª semana de gestação. Aí a gente já tem envolvido alguns órgãos, como o baço e timo.
A medula vai começar a produção a partir da 11ª semana embrionária. Porém, é na 24ª semana de gestação que a eritropoiese vai ficar mais ativa na minha medula óssea, onde a gente já tem formação de ossos, no caso. Quando o bebê nasce, a hematopoiese se faz a nível medular, prevalecendo em ossos esponjosos, como externo, costela, vértebra, bacia, escápula, porções terminais de úmero e de fêmur. Professora, como eu entendo isso, professora? Aqui, o gráfico para a gente entender como que funciona. Nós temos aqui os meses, a linha que divide aqui, o nascimento, aqui é antes do nascimento e após o nascimento. Então, nós temos aqui, antes do nascimento, como que começa para a gente? Nós temos aqui, produção, 100%. Aqui, iniciando os primeiros dias, as primeiras semanas, vai ser 100% no saco vitelino. Aqui, 100% no saco vitelino. Aqui. Aí, com o passar das semanas, aí o saco vitelino vai deixando de produzir o sangue do paciente. Quando chega aqui, entre o primeiro e o segundo mês, o fígado ele começa a produção. E conforme o fígado vai aumentando a produção, o saco vitelino vai diminuindo a produção. Ele diminui completamente lá entre o terceiro e o quarto mês. E aí o fígado ele aumenta aqui entre o terceiro e o quarto mês, onde o baço ele também começa a produzir a célula sanguínea. E aí quando chega no sétimo, no oitavo, no nono mês, o fígado ele começa a diminuir a quantidade de sangue. Ele começa a diminuir a quantidade de sangue sendo produzida. Nesse meio tempo, a medula óssea já começa a produzir, aqui no quinto mês. Só que o fígado ainda está produzindo. Quando chega aqui, pessoal, no sexto, sétimo mês, que o fígado está caindo, a medula óssea ela começa a aumentar a produção de célula sanguínea até o nascimento. Quando chega no nascimento, o fígado, o baço, ele perde completamente aqui a capacidade de produzir as nossas células sanguíneas. Só a medula óssea ela começa a produzir a partir de vértebras, externos, costelas, até os anos de vida da pessoa. 10, 20, 30 anos e etc. E aqui eu marquei para a gente ter uma noção de como isso acontece, que vocês podem marcar aqui. Deixa eu apagar aqui os meus rabiscos. E aí vocês podem anotar aí como que funciona isso. Então, se perguntarem para vocês como que é feita a eritropoiese, bom, começa lá na vida intrauterina, nas primeiras semanas, que o saco vitelino vai produzindo as células sanguíneas e passa para o fígado, para o baço, até o bebê ele começar a se maturar, a fazer maturação de ossos para poder a medula, e após o nascimento, somente a medula é encarregada de produzir as células sanguíneas. Trouxe aqui para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Tem o saco vitelíneo aqui. Aí as células presentes no saco vitelino vão dar origem ao angioblasto, aos nossos vasos sanguíneos. Ok, pessoal? E aqui no saco vitelino a gente também vai ter a célula indiferencial pluripotente, ou célula hematopoética, ou a nossa célula totipotente, que é capaz de se transformar em qualquer célula. E aí ela tem processo de autorrenovação, então ela está sempre se autorrenovando. Aí essa célula pluripotente, totipotente, ela, que a gente chama de stem cell também, a gente viu isso em embriologia, ela vai se diferenciar na linhagem mieloide e na linhagem linfóide. Na linhagem linfóide, aí nós vamos ter a origem de células precursoras de linfócitos T e dos nossos linfócitos B, que são os nossos plasmócitos. Na linhagem mieloide, aí nós vamos ter o quê? A linhagem granulócita, onde nós vamos ter neutrófilos, e a linhagem agranulócitos, que nós vamos ter os monócitos. Aí nós vamos ter também os eosinófilos, os basófilos e os megacariócitos, que vão dar origem a plaquetas. E também nós vamos ter os eritrócitos. Nesse momento aqui, é os eritrócitos que vão ser importantes para nós, viu, pessoal? É os eritrócitos que nós vamos tratar a partir deste momento. Aí nós temos o que, gente? Os estímulos de produção e maturação hematopoética vão variar de acordo com a linhagem, pode se dividir em grupo. Nós temos os compartilhamentos pluripotenciais, que são aquelas colônias de células que têm capacidade de sempre se transformar e ter diferenciações, bipotencial, unipotencial e terminal.
essa parte aqui de compartilhamento pluripotencial, bipotencial e unipotencial, ela é bem mais complexa o processo de estímulo, de produção celular. Já a terminal já é um processo mais simples. No meu compartilhamento pluripotencial das minhas células que têm capacidade de sempre estar com vários tipos de funções, aí nós vamos ter as unidades formadoras de colônias, UFC, unidades formadoras de colônias blásticas, que elas vão se dividir entre as blásticas, UFCBL, blásticas, e as de células linfóides e mieloides, que vai ser a unidade formadora de colônia linfóide e mieloide, UFCLM, que possui também as unidades de granulócitos, eritrócitos, monócitos e megacariócitos. Lembra que cada letra que dá origem ao precursor, ao tipo de célula, vai ser usado como sigla. Então, vai ser unidade formadora de colônia de granulócitos, eritrócitos, monócitos e megacariócitos. Então, quando vocês veem no livro a sigla UFCGM, meu Deus, o que é isso, professora? Lembra dos nomes que são usados como siglas. E também as dos linfócitos, o UFCL, unidade formadora de colônia de linfócitos. Aí nós temos o que, pessoal? Nós temos a célula pluripotente, a totipotente, onde a interleucina 3, interleucina 6, interleucina 11 vai estimular a autorrenovação dela. Para quem não lembra o que são interleucinas, são citocinas importantes para tudo no corpo. Ele estimula tudo, estimula a febre, resposta inflamatória, estimula a proteção, estímulo hormonal e também estímulo da eritropoiese. E aí essa célula pluripotente vai sofrer diferenciação para as nossas células precursora linfóide e para a nossa célula precursora mieloide. A linfóide, com o estímulo da interleucina 1, vai dar origem também aos nossos linfócitos T, com interleucina 4 e interleucina 7, e para os linfócitos B, com a interleucina 6 e a interleucina 7 também. Vê que o que muda aqui pra gente é a interleucina 4 e a interleucina 6, para o linfócito B e para o linfócito T. Já para nossas células precursoras da origem mieloide, aí nós vamos ter que vão dar origem para o basófilo, eosinófilo, para os nossos neutrófilos e monócitos, ou seja, para os nossos granulares e agranulares, para os megacariócitos e aqui embaixo para os nossos eritrócitos. Para os eritrócitos, nós vamos ter estímulo de interleucina 9, interleucina 3 e eritropoetina. A eritropoetina só vai estar envolvida na função eritrocitária, que vai dar origem aos nossos eritrócitos. Como que funciona a eritropoetina? Baixa oxigenação a nível renal, déficit de oxigenação, o rim vai estimular a síntese de eritropoetina, que vai atuar lá nas nossas células troncos, que vai estimular eritrócitos e vai aumentar a oxigenação tecidual. Basicamente isso, gente. E agora o que inibe a eritropoiese? Já que a gente falou o que estimula, o que vai inibir? Por que a eritropoiese precisa ser inibida? Para a nossa medula não ficar produzindo o tempo todo a célula sanguínea, ou seja, eu preciso de algo que deixa o limite. Sabe quando a gente liga uma torneira, a gente tem que ter o controle, vai lavar o carro. Ninguém é doido de deixar a torneira lá ligada o tempo todo para lavar o carro. Desliga a torneira, ou seja, tem uma pessoa que vai inibir o fluxo de água. Então, a gente também precisa de estímulos que inibem a eritropoiese para não deixar a nossa medula produzir células desacerbadamente para eu não ter câncer ou patologias relacionadas à medula. O que vai inibir, então, a eritropoiese? Vamos colocar aqui um verde para separar. Interferão gama, que vai inibir as células imaturas anormais da medula. Prostaglandina E vai inibir unidades formadoras de colônia de granulócitos e monócitos. Lactoferrinas acídicas, tem atividade inibidora associadas às células leucêmicas, ou seja, ajuda a inibir o processo de leucemia. Lactoferritinas, constituinte normal de neutrófilos e inibidor de células imaturas jovens, ou seja, impede a medula de ficar produzindo células jovens o tempo todo. Fator de necrose tumoral alfa, ação inibidora de precursores da origem mieloide, sinérgico ao interferão gama, ou seja, o fator de necrose tumoral alfa vai agir
idêntico ou parecido ao interferão gama, inibindo as células imaturas da medula. Fatores transformadores de crescimento, TGF-beta. Esses fatores é um grupo polipeptídico. A gente vai ter beta-1, beta-2 e beta-3, que são citocinas produzidas em abundância e liberar na degranulação plaquetária. Vai inibir o que, gente? Então, esses fatores de transformadores de crescimento. Vai inibir primitoriamente a megacariocitopoiese e também inibir eritropoiese e granulocitomonocitopoiese. Ou seja, principalmente ele vai inibir a produção desacerbada de megacariócito, ou seja, de plaquetas, para a gente não ter processo de coagulação desorganizado ou uma pessoa com doenças trombócitas. Vai impedir isso. E também nós vamos ter moléculas de adesão que também vão atuar para inibir eritropoiese. Ou seja, não é um processo desorganizado. Eu não tenho nem estímulos demais e quando eu tenho estímulos demais, o nosso corpo é próprio para poder inibir esses estímulos também. Lembrando que a maior parte de quem faz isso é o quê? Citocinas do sistema imunológico. Então vamos lá, pessoal. A gente já viu como que são formadas as células eritropoiese desde o embrião até o adulto. E dentro desse processo de eritropoiese, para a gente ter a célula indiferenciada mieloide, para a nossa célula formadora de eritrócitos, para as nossas células formadoras de colônias de eritrócitos e para os nossos eritrócitos, nesse meio tempo eu vou ter o que? Uma citologia eritrocitária, ou seja, eu tenho várias células imaturas que vão dar origem aos nossos eritrócitos. Como que ocorre isso? Eu vou ter o que? A célula indiferenciada totipotente, que vai dar origem, vai maturar lá pelas interleucinas 3, que a gente já viu, e eritropoetina. Vai estimular a produção, aí ela vai amadurecer para um proeritroblasto. Do meu proeritroblasto, ele vai amadurecer para eritroblasto basófilo, onde eu já começo a ter uma basinofilia no citoplasma dessa célula, onde nesse eritroblasto basófilo eu começo a ter síntese de hemoglobina. Hemoglobina é responsável por carregar oxigênio aqui. A gente é dividido em cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2 e grupamento M. O grupamento M, que é essa parte aqui, tem o ferro. O oxigênio vai se ligar a esse ferro e vai começar a transportar para o tecido. Vamos falar da hemoglobina mais para frente. O que a gente tem que saber agora? Que é nessa parte aqui de eritroblasto basófilo que a hemoglobina começa a ser sintetizada na nossa hemácia. E aí tá, eritroblasto basófilo, a gente começa a produzir hemoglobina, aí ele começa a amadurecer para eritroblasto policromatófilo, ou policromático. E aí a gente começa do eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático. Nessa parte aqui, isso tudo ocorre na medula óssea. A nossa célula tem núcleo, viu, gente? Aí ela vai perdendo núcleo, perdendo cromatina, até vir aqui no nosso eritroblasto ortocromático, onde a densidade do núcleo em relação ao citoplasma começa a diminuir, e no sangue periférico esse núcleo é expulso no nosso reticulócito, ele fica quebrado dentro da célula, ele é expulso, e aí nós temos o eritrócito, que é a nossa hemácia bicôncava oval anucleada, onde nós temos ela rica em hemoglobina, pronto para oxigenar os nossos tecidos. Professora, não entendi nada, então vamos por etapas. Só a nível de consideração, a hemoglobina e hematócrito, a concentração deles. A hemoglobina, nós temos uma concentração de 12 a 16 gramas por decilitro nas mulheres e de 14 a 18 gramas por decilitro no homem. Quando eu tenho uma quantidade muito grande não, quando eu tenho uma concentração de hemoglobina, 1/3 do hematócrito é hemoglobina. O que é hematócrito? Vai ser a concentração de hemoglobina no sangue, em porcentagem. A gente já falou mais para frente. Como assim, professora? 1/3 do hematócrito é hemoglobina. Então, eu pego o hematócrito, o valor dele. Aqui, 47% hematócrito, uma pessoa saudável. 47%. Se eu divido esse 47 por 3, fazer aqui o cálculo rapidinho pra gente, pessoal. 47 dividido por 3 dá 15,8. Então, para um homem
adulto com hematócrito de 47%, a hemoglobina dele vai ser 15, vai estar dentro do fator responsável aqui, do homem. Então, sempre que a gente tiver um hematócrito, professor, o paciente está com hematócrito de 18. O paciente hematócrito de 18, a quantidade de hemoglobina dele vai ser 6, vai ser baixa. O paciente vai estar com hipóxia, falta de oxigenação. Quando a gente for ver hemograma, nós vamos ver exatamente isso aqui detalhado. Isso aqui é só a nível de curiosidade nesse momento. Mas lembrando que a gente sabe se o paciente está sendo bem oxigenado ou mal oxigenado a nível sanguíneo pela relação hematócrito-hemoglobina. Então vamos lá, pessoal. Nós temos a nossa célula precursora mieloide, que com estímulo de interleucina 3 e eritropoetina, deu origem ao nosso proeritroblasto. Quem é o nosso proeritroblasto? Essa célula jovem lá na medula. É uma célula que faz divisão celular ainda, citoplasma heterogêneo, basofilia moderada, em relação ao núcleo citoplasma alta. Ou seja, eu tenho aqui o meu proeritroblasto. Essa parte aqui roxa mais claro é o núcleo, essa parte azul escura aqui é o nosso citoplasma. É uma relação alta entre núcleo e citoplasma. Pode apresentar a projeção de membrana citoplasmática. O núcleo possui cromatina frouxa e fina e presença de um ou mais núcleos. É uma célula grande em comparação às nossas hemácias, viu, pessoal? Aí o nosso proeritroblasto, ele vai amadurecer para o nosso eritroblasto basófilo, que tem núcleo com cromatina mais grosseira, parcialmente agregada. Para a cromatina cora-se em rosa, nós temos nucleolos que nem sempre são visualizados, e citoplasma com intensa basofilia devido à grande quantidade de RNA não visível, ou seja, o citoplasma, que é essa parte aqui, ele começa a ficar mais basófilo devido à quantidade de RNA, e é nessa fase também a gente começa a produzir o núcleo dele, ele começa a ficar menos denso em relação ao citoplasma. Nós temos o eritroblasto policromático, onde o núcleo a gente já tem uma cromatina mais condensada. A razão do núcleo para o citoplasma começa a ficar menor, ou seja, o núcleo ele começa a diminuir. Nós começamos a perceber que a nossa célula vai perdendo núcleo. Contém menos RNA e mais hemoglobina. É nessa fase que a gente começa a síntese de hemoglobina. Perde a basofilia e apresenta policromatofilia. O que significa isso? Significa que está começando a perder RNA e também que a medula óssea já está produzindo, estimulando a produção, a maturação dessa célula. E aí nós temos eritroblasto ortocromático. O eritroblasto ortocromático não passa mais pelo processo de mitose, ou seja, a partir dessa fase a célula não consegue se dividir mais. O núcleo fica picnótico. O que significa isso? Que o núcleo ele começa a sofrer um processo de apoptose, ou seja, nós vamos ter um núcleo picnótico com cromatina muito condensada e policromatofilia vai desaparecendo, ou seja, a gente já começa a perder núcleo nessa fase de eritroblasto ortocromático. Nessa fase acontece a cariorrexis, que é a expulsão do núcleo da célula, ou seja, a gente começa a perder o núcleo da hemácia a partir desse processo. E aí a gente tem o reticulócito. O reticulócito é quando a nossa célula perde o núcleo. O eritroblasto ortocromático recebe o nome de reticulócito. São ligeiramente maiores que os eritrócitos maduros. Permanecem na medula óssea por 1 ou 2 dias e vão para a corrente sanguínea. Quando a gente faz hemograma, não consegue se identificar o reticulócito no hemograma. A gente precisa de uma coloração específica, como a coloração supravital com azul de crescil brilhante para poder fazer a visualização de reticulócito. Ainda tem RNA remanescente que pode ser visualizado no interior dele. E aí a gente tem aqui a visualização de reticulócito. Essa parte aqui azulzinha, na coloração, é a presença de RNA, de material genético ainda presente no reticulócito. Quando que a gente vai ter a quantidade aumentada de reticulócito no hemograma? Indica o quê? Indica que a minha medula óssea está mandando muita célula jovem para a circulação, produzindo muito. Então, isso é para a gente ficar em alerta quando vê essa quantidade maior, quando o médico faz a solicitação de reticulócito.
Reticulócito, acontece o quê? Perde material genético, perde núcleo, então ele dá origem aos nossos eritrócitos, às nossas hemácias. São células pequenas, circulares, com forma de discos bicôncavos, com 7,5 milímetros de diâmetro, sem núcleos, ou seja, são células anucleadas. Basicamente isso aqui que a gente vê na imagem. Quando a gente vê aqui esse botãozinho aqui claro, significa que aqui não tem núcleo. E a cor dela mais clara é a concentração de hemoglobina. Então, quando eu tenho hemácias claras, sem uma cor mais forte, quando a gente faz a coloração, significa que eu tenho ausência de hemoglobina, ou seja, um paciente com processo de anemia. Vamos ver aqui, embora o número seja variável, por 1 milímetro cúbico de sangue contém de 4,5 a 6,1 milhões de eritrócitos. E nas mulheres esse número vai até 5,3 milhões de eritrócitos. As células ficam no sangue circulando, fazendo oxigenação do tecido e vivem 120 dias antes de ser destruídas. Ou seja, quando a minha hemácia fica velha na circulação, 120 dias, ela passa pelo baço e pelo fígado e sofre um processo que a gente chama de sequestração eritrocitária, onde o baço e o fígado destroem as minhas hemácias, só deixando células jovens na circulação. Ou seja, a medula está sempre liberando hemácias jovens na nossa circulação e o nosso baço e o nosso fígado está sempre sequestrando essas hemácias. E aqui, gente, eu trouxe para a gente ver a diferença entre uma hemácia normal, que a gente chama com normocromia, com uma coloração normal. O que significa normocromia? Que é a quantidade de hemoglobina em comparação à densidade da hemácia dá uma sensação normocrômica, ou seja, uma hemácia saudável, bem roxinha. A gente vê aqui a relação citoplasma-núcleo, claro que não tem núcleo, mas em relação a isso, nós vemos uma coloração bem grande. Isso é normocromia, o paciente está normocrômico, ou seja, o sangue dele está normal, com uma coloração normal, hemoglobina ok. Quando a gente tem aqui hipocromia, olha só como a luz da hemácia fica. Isso aqui, essa parte aqui, esse disco, essa parte discoide aqui mais roxinha, é a concentração de hemoglobina. A coloração é a mesma, gente, mas quando o paciente tem hipocromia, fica bem clara as hemácias, aí ele não tem oxigenação. O paciente está hipocrômico, ou seja, o paciente está com anemia. Ai, gente, a letra da prof não ajuda também, né? Anemia. A gente chama clinicamente dentro do laboratório hipocromia. O exame ele vai dar a concentração de hemoglobina. O paciente está com hemoglobina de 6. Então, a gente já diz que é uma hipocromia mais profunda ou da cruzes, hipocromia 3 cruzes. Aí o médico sabe que o paciente está grave, não está oxigenando. Então, a caracterização física desse paciente, ele possivelmente é um paciente que está cianótico, ou seja, está ficando com as extremidades azuladas, com falta de oxigenação. E aí confirma o exame, o hemograma. Então, nós já vimos o que, gente? Que nós temos a nossa célula indiferenciada pluripotente, estímulos para ela poder amadurecer ou maturar, até vir o nosso eritrócito, a nossa hemácia jovem na circulação, ou madura na circulação, no caso. O que estimula a fisiologia eritrocitária? Nós temos o que? Hormônios e vitaminas e nutrientes, como eritropoetina, vitamina B12, folácidos, ácido fólico aqui envolvido, e também o ferro. E agora a gente vai ver como isso funciona. Primeiro, eritropoetina. A gente já falou dela atrás e vamos falar agora dela mais detalhadamente. O que acontece? Quando o nosso sangue venoso passa pelo rim, o nosso sangue arterial passa pelo rim, no caso, o sangue arterial, e ele está pobre em oxigênio, ele apresenta ter uma hipoxia, uma diminuição de oxigênio, o nosso rim ele entende que estamos precisando de células para fazer o processo de oxigenação. E aí o que acontece? 90% da eritropoetina é produzida no rim, vou colocar aqui uma setinha aqui para o rim, e os outros 10% é produzida lá nos nossos hepatócitos no fígado. Vou colocar aqui, ó, fígado, anotem aí para vocês verem. Nosso fígado, ok.
E aí, com esse processo de hipóxia, o rim ele vai entender que precisa estimular a eritropoetina. Aí ele começa a estimular os receptores de EPO. Aí, os receptores de eritropoetina, eles vão dar estímulo para esses três receptores, como IF2-alfa, Hypoxia Inducible Factor, que eu não vou ler os nomes em inglês, porque ninguém merece a pronúncia da prof, né? O HNF4, que ele vai dar estímulo hepático também, e o ARNT, que vai dar estímulos de receptores de hidrocarboneto, quase não sai. Esses receptores de eritropoetina, esses receptores dos fatores de eritropoetina, eles vão estimular lá no cromossomo 7, lá no nosso DNA, olha gente, no nosso cromossomo 7. E aí, o nosso cromossomo e esses receptores vão estimular a produção de interleucina 3, interleucina 4, interleucina 6 e os fatores de crescimento eritrocitários, que vão atuar lá nos meus ossos estimuladores de eritropoiese, lá na medula. E aí eles vão estimular esses fatores e vão estimular os precursores das nossas hemácias, vão atuar aqui na medula, nessa parte aqui, onde vai estimular a produção e liberar eritrócito na circulação, que vai aumentar a oxigenação dos tecidos. É assim que funciona. Quanto tempo demora, professora? Demora basicamente de 3 a 4 dias para voltar a quantidade de eritrócito e hemoglobina normal na nossa circulação. Vitamina B12. Vitamina B12, gente, é um micronutriente, ou seja, um nutriente indispensável para a nossa saúde. Nós temos vitamina B12, os animais, no caso, eles não produzem vitamina B12, então nós temos que ingerir a partir da dieta. Ou seja, na alimentação, nós ingerimos alimentos que contêm vitamina B12. Quando nós ingerimos esse alimento que contém vitamina B12, ele começa o processo de metabolização a partir do quê? Da saliva, aqui na mastigação, e vai para o nosso estômago, onde nós temos a interação da pepsina, gastrina também aqui no nosso estômago, essas enzimas que vão quebrar e começar a metabolizar a vitamina B12. O que vai metabolizar? A nossa vitamina B12, ela vai ter atuante os fatores intrínsecos aqui da mucosa gástrica. E esse fator intrínseco aqui vai se associar, dando origem a um complexo de receptor para a vitamina B12, onde vai lá para o nosso pâncreas e para o nosso intestino, onde ele vai começar com a ação das proteases a esse complexo de vitamina B12 ainda, e vai vir aqui, ó, gente, para as nossas células do nosso mesotélio, aqui no nosso intestino, onde ela vai se aderir, essa vitamina B12, a essas células do intestino e vai para a nossa circulação e também vai para o nosso processo de síntese de eritrócito. Aqui, o nosso receptor do fator intrínseco vai para o nosso fator extrínseco, aqui no nosso mesotélio, no nosso íleo. E nesse processo, gente, a nossa vitamina B12, ela vai se associar a alguns fatores, como o nosso fator ou o nosso transportador de cobalamina. Aí nós temos transportadores 1, transportadores 2 de transcobalamina e nosso transportador 3. Ela vai se associar aqui ao nosso a nossa transcobalamina, esse fator transportador 2. Esse fator 2 aqui de transcobalamina vai atuar diretamente, pessoal, no nosso DNA. E é no DNA que ele vai estimular a produção de eritrócitos. Ou seja, a vitamina B12 ela está intimamente relacionada com a produção de DNA e que o material genético que vai dar a iniciação para os nossos eritrócitos. Então, o que acontece? Se eu não tenho na minha alimentação uma alimentação rica em vitamina B12, eu não tenho síntese de DNA correta e eu tenho um processo anímico que eu chamo de uma anemia megaloblástica. Lembra que a gente viu lá atrás? Depois vocês voltam lá os slides para ver que nós temos o quê? Megaloblastos relacionados na nossa medula.
Quando eu não tenho vitamina B12 ou quando o paciente tem problemas para formar esse complexo de receptor vitamina B12, que tipo de paciente é esse? Paciente alcoólico, paciente que já tem problema em ter essas enzimas necessárias aqui no suco gástrico, aqui no estômago, aí eu tenho um paciente com anemia megaloblástica. Então, eu tenho que ter o quê? Alimentação correta e qualidade de vida correta. Mas claro que quando eu tenho pacientes também com problemas aqui no DNA, problema genético, esse paciente já pode vir com deficiência de receptores para vitamina B12, onde eu tenho um paciente com uma anemia mais grave, que aí eu preciso de um tratamento com atenção para esse paciente. Lembrando que a gente não tem só anemia ferropriva, tem outros tipos de anemias também. Quem são os folatos, pessoal, que ajudam na eritropoiese, na fisiologia da eritropoiese? Os folatos, eles são nutrientes para a gente que eles têm basicamente uma cadeia semelhante. Quando a gente começa a fazer metabolização de folatos no nosso organismo, aí eles vão se dividir em 3 classes, como piteridina, ácido aminobenzoico e ácido glutâmico. Esses nutrientes aqui, eles se resumem a ácido pteroiglucâmico, que vai virar o nosso ácido fólico. O ácido fólico, ele começa a ser metabolizado num processo bioquímico que ele vai virar um ácido tetrahidrofólico, que ele é bioquimicamente ativo no nosso organismo. Esse ácido tetrahidrofólico, ele vai estar envolvido na produção de aminoácidos e proteínas, de purinas lá no nosso DNA e RNA e de timidilatos lá no nosso DNA. Significa o quê? Que o ácido fólico ele está intimamente responsável para a formação de material genético lá do DNA. E do DNA vai dar origem a eritropoiese, a formação de hemácias. Ou seja, se eu tenho deficiência de ácido fólico na minha alimentação, na minha dieta, isso vai interferir diretamente em ações proteicas e ações genéticas. E eu posso ter um problema, uma anemia vinda por esse parâmetro. E o ferro também, gente. O ferro ele vai estar presente na nossa síntese de hemoglobina. Então, vamos voltar a falar da hemoglobina. A hemoglobina, nós temos uma junção de globina, onde nós temos o complexo com 4 cadeias, uma cadeia alfa e uma cadeia beta, uma cadeia alfa 2 e uma cadeia beta 2 de globina. A globina, nós temos algumas proteínas envolvidas, como também a mioglobina faz parte de cadeia globina. Mas isso a gente vai falar futuramente. E com o grupamento M. Então, em cada cadeia de globina, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, nós temos um grupamento M aqui envolvido. Dentro do grupamento M, nós temos um complexo de ferro. É nesse ferro que o oxigênio se liga para poder ser transportado. Cada hemácia contém aproximadamente milhões de hemoglobinas. E cada hemoglobina nós temos 4 grupamentos M, então multiplica por 4. Então, cada hemácia consegue oxigenar os tecidos muito bem. A concentração de hemácia no sangue. Então, como que acontece o metabolismo de ferro do nosso organismo? Mais uma vez, o ferro a gente consome na dieta. Aí nós vamos ter o ferro na quantidade de aproximadamente de 14 miligramas por dia. Ele vai lá no nosso intestino, onde nossas células mesotélias conseguem absorver de 1 a 2 gramas de ferro por dia. O excesso de ferro vai para as fezes e o que nós vamos aproveitar das nossas células vai para o plasma, cerca de 4 miligramas. No plasma, o ferro vai se associar à transferrina, que vai ser a proteína transportadora de ferro. E aí essa proteína vai transportar o ferro de 2 níveis. Vai para a medula óssea, onde vai participar da eritropoiese. Lá na parte de síntese de hemoglobina, lá na medula, onde a gente viu no eritroblasto ortocromático, onde ele vai começar a fazer síntese de hemoglobina, ou vai ficar em depósito de ferro, na ferritina e a hemosiderina. O que são esses depósitos de ferro, gente? A ferritina é uma proteína citoplasmática que é classificada em 2 grupos, o grupo Rive e o grupo Light, HOL.
O RID vai estar presente nos tecidos que vão precisar da rápida troca de ferro. Ou seja, quando a gente começa a perder ferro, esse grupo aqui da ferritina libera ferro para poder ser sintetizada lá nos eritrócitos. E o grupo L, o grupo light, ele faz parte da composição que demanda ferro dos tecidos e precisa de um longo e extenso armazenamento, como no fígado ou no baço. E a hemosiderina, ele vai ser um complexo que corresponde pela mistura de ferro na fagocitose, ou seja, quando as minhas hemácias elas são sequestradas ou lisadas, o ferro fica livre na circulação. Aí os nossos fagócitos lá nos lisossomos fagocitam e fica com o depósito da hemosiderina, que vai permitir a reciclagem do ferro essencial para a formação de novas hemoglobinas. E aqui a gente vê que tem o ferro tetravalente vindo da alimentação, que ele vai ser sintetizado ou metabolizado para o ferro que presente em depósito, onde nós vamos ter os receptores que podem armazenar em forma da ferritina, para a gente poder usar tanto nas células para formar hemoglobina, como também nos depósitos e outros armazenamentos de ferro no organismo. Foi rápido, pessoal? Hematologia é assim, a gente tem que correr com o tempo. Não esqueçam de ler os capítulos no livro de hematologia que eu dei para vocês. E eu vou liberar também alguns materiais para a gente ver como que funciona a eritropoiese, tá bom? Bons estudos, galera!